Olá, amigos, que todos tenham um domingo de paz, ao lado do Criador e mantenedor do universo, o Deus de Jacó. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, domingo 12 de junho, a lição 12, ela tem como título A Ascensão de José ao Poder. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Gênesis, no seu capítulo 41, do versículos 37 a 57. E aqui o que nós vemos é que Deus se revela através de José, mostrando para um grande mandatário e governante do Egito o que ele, Deus, estava prestes a fazer na terra. Dando sinais que ele está sob o poder e o comando deste mundo. Está lá em Gênesis, seu capítulo 41, versículo 28. E quando José, diante do faraó, o aconselhou os momentos difíceis que aquele país haveria de passar, durante os 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, dizendo que 7 anos de abundância, de prosperidade e 7 anos de dificuldades, era mostrar que Deus é conhecedor de tudo. E, acima de tudo, ele quis alcançar um coração de um grande chefe de uma nação, mostrando que ele pode alcançar todas as pessoas, independente de cargos, raça, tribo ou nações que elas possuem. E quando Deus mostrou a José de que o Egito enfrentaria a época assim da prosperidade e o período de crise quando ele decifra, né, aquele sonho que o faraó teve, que está lá em Gênesis, seu capítulo 41, versículo de 5 a 32, José sugeriu, né, ao faraó uma espécie assim de plano econômico, assim, com bastante sabedoria, que só veio isso dos céus, o qual, né, ele foi capaz de salvar uma população local e também as nações vizinhas de uma fome que viria e que assolaria. E assim ele foi decifrando os sonhos perturbadores deste faraó. José, ele quis ajudar o faraó que estava perturbado, estava aflito. E ele interpretou corretamente com a ajuda divina e desvendou os significados dos 7 anos de abundância, que era prosperidade, seguidos de 7 anos de fome, de dificuldades. Mas para José, os sonhos do faraó revelam que Deus está sob o poder deste mundo, seja naquela época, seja agora. E o que ele iria fazer naquela terra, porque ele poderia perfeitamente mudar o rumo da história do Egito naquele momento. Porém, de forma alguma, né, José, ele colocou assim um poder sobre o faraó para que ele acreditasse no seu Deus. Ele não forçou que o faraó acreditasse no seu Deus. A resposta de José, ela foi assim direta, numa ação que deveria ser feita naquele momento, porque o faraó precisava de uma solução naquele momento. A sabedoria de José naquele momento foi maravilhosa, espetacular, que levou assim a lugares altos, assim, aquele faraó, e isso ficou nítido nessa passagem.
A forma como José conduzia a conversa, né, com o faraó, as questões que lhe eram encarregadas, fugia mais do que deveria ser feito para uma visão assim completamente expandida de avanço e resultados. José não só mencionou o que haveria de acontecer para o Egito e para o mundo naquele momento, mas ele propôs um plano assim espetacular econômico para a solução do problema dele. E vimos que, por ser assim bem planejada a estratégia assim de gestão, né? Porque ali José mostrou um tremendo de um gestor econômico, né? Sob a direção do maior gestor que existe no universo, que é Deus, para enfrentar a realidade naquele momento. A atitude de José, com a sabedoria, sua inteligência e a capacidade, né, dele interpretar os sonhos do faraó, e principalmente da sabedoria em si para encontrar uma solução pelo problema, pela nuvem que estava assolando, nuvem negra que estava assolando aquela crise tremenda que viria, né? Tudo isto impressionou em muito o grande governante do Egito, o faraó. E assim o faraó ficou convencido de que realmente José era um homem honesto, reto, ideal, capacitado, adequado para organizar seu país e administrar por completo o seu país. Durante esse encontro de José com o faraó, há uma série assim, de afirmações que é mencionado, né, no texto bíblico, que começa com uma expressão assim bem interessante. E olha o que diz a Bíblia: disse Faraó aos seus oficiais. Vejam, palavras do Faraó, palavras que foram introduzidas por Deus no seu coração. Olha o que ele fala: acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Está lá em Gênesis capítulo 41, versículo 38. E olha, meus amigos, quem está falando isso é uma pessoa que não conhecia Deus. E ainda o faraó continuou a falar: visto que Deus te fez saber tudo isto, que ninguém há tão ajuizado e sábio como tu, José. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Que está lá em Gênesis capítulo 41, versículos 39 a 40. E ainda o faraó disse a José: vê que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Gênesis capítulo 41, versículo 41. Aqui, o grande mandatário do Egito, o faraó, poderoso, no país mais poderoso da época, ele dá o poder para uma pessoa que não pertence à sua linhagem, não pertence ao seu país. Dá autoridade para mandar no seu país uma pessoa de outra nacionalidade. Ele dá o poder para um hebreu. O que podemos ver em tudo isto é quando uma pessoa que não era cristã como o faraó e fala nessas maravilhas, com toda certeza é a mão de Deus atuando, mas não temos dúvida. E assim, né, o tempo passou e os acontecimentos que José predisse aconteceu.
E durante os 7 anos assim, de fartura, José organizou aquele país. Ele colocou um homem responsável, pessoas responsáveis para produzir e estocar alimentos. Ele encheu celeiros lá do Egito. E houve uma série de maravilhas na vida de José, porque ele acabou conhecendo a sua esposa nesse período, que ela se chama Azenate, e que ela acabou dando a luz para dois belos filhos, né? E os 7 anos de prosperidade foram tudo, né? O resultado da providência de Deus, querendo alcançar corações. E José também foi abundantemente abençoado, né? Assim como os seus irmãos, né, de José foram abençoados nesse período, assim como os próprios filhos de José que ele teve no Egito, né, foram abençoados, que foi o Manassés e o Efraim. Vejam, né, até os nomes deles são bem significativos, né? Os nomes dos filhos de José mostraram a providência divina na sua vida, que transformou a memória da dor em alegria, que lhe deu o nome de Manassés, que o significado dele é isto, e ainda a antiga aflição que ele teve, que ele colocou o nome de Efraim. E aqui nós vemos, né, que José se reinventou, né, de um escravo, primeiro ele foi odiado pelos seus irmãos, vendido, né, foi prisioneiro, e a vida deu um giro tremendo, assim, que ele se tornou outra pessoa, uma pessoa completa. Vejam o que Deus faz, né, de um jovem perseguido em Hebrom por seus irmãos, por sua família, vendido, né, como escravo, né, aos ismaelitas, e em condições péssimas, ruins, foi injustiçado, né, e indo para a prisão sem lhe dever, e agora finalmente ele recebe a recompensa, um presente divino, reconhecido pelo faraó, que ele, no momento que ele passa todo o governo do Egito para ele, José, ele dá uma túnica nova para ele, né? Condecorou ele, deu-lhe uma corrente assim, de ouro, ele dá um novo nome para José, te dá assim, um carro, te dá o cargo de chefe de Estado, e recebeu também essa linda esposa, né? Que ela é filha de um sacerdote lá do Egito, que era um dos mais considerados sacerdote que tinha lá. Uma filha dele foi dada para casamento com José, sabe? E ali José pôde passar a mensagem do Evangelho, um reforço de José com a liderança, né, com esses sacerdotes egípcios, que eram os maiores religiosos daquele país, onde a mensagem do Evangelho pôde alcançar eles. E ali ele pôde servir o verdadeiro Deus, o Deus que criou o universo, o Deus que se mantém tudo. E eles se converteram em adorar a Deus de Israel. O que vemos aqui nessa história maravilhosa, meus amigos, novamente, que para aqueles que são assim fiéis ao Criador do Universo, fiéis ao Deus, ele converte os piores momentos e situações da vida daquela pessoa em bênçãos. E a gestão de José no Egito, sob a direção do Senhor Deus, foi um instrumento de salvação para diversas pessoas, inclusive para sua família, para seu próprio povo. Foi como um exemplo para eles.
E que você, meu amigo, minha amiga, possa acreditar somente em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, que é a única forma de você alcançar a salvação. E Deus quer te levar, você e sua família, para as mansões celestiais. E sabe por quê? Porque Ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.